Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Simplificando o Direito do Trabalho. Eu me chamo Claudinei Jung e a aula de hoje é Contrato Individual do Trabalho. É importante conhecermos o que rege o contrato de trabalho? Eu vou lá numa empresa, decido concorrer a uma vaga dela, me candidato, sou aprovado e começo a trabalhar. É simples assim? É muito importante você conhecer o que é possível e o que é necessário dentro da lei do trabalho, dentro do contrato de trabalho. É muito importante que você tenha conhecimento de que pode negociar cláusulas do contrato de trabalho. Mas como assim? Eu posso negociar com o meu patrão? Sim, deve. Ainda nós estamos num sistema onde o empregado é aquele submisso que não se impõe ao empregador e não negocia as cláusulas contratuais. Porém, estamos evoluindo e já há previsão na própria CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, sobre a possibilidade de negociação dos direitos trabalhistas contratuais. Há um rol de direitos que podem ser negociados e um outro que não podem ser negociados. Isso alterou-se no ano de 2017 com a reforma trabalhista. Até o ano de 2017 se entendia que todos os direitos do trabalho, todos os direitos trabalhistas eram inegociáveis, irrenunciáveis e não se podia abrir mão deles. O empregado que aceitava certas condições de trabalho, depois de poder reclamar na Justiça do Trabalho qualquer situação. Após a reforma de 2017, isso mudou um pouco. E agora, dependendo as condições que forem negociadas, fica acordado, fica valendo o negociado sobre o legislado. É só que não pode ferir a Constituição, não pode ferir a CLT, não pode ir contra a lei. Mas muitas condições de trabalho podem ser negociadas. Na verdade, já podiam ser negociadas, porém agora ficou mais explícito isso na lei. Então, o contrato de trabalho, o contrato individual do trabalho, ele é um contrato que tem as partes, o empregado, o empregador, o trabalhador e o patrão, né? E está previsto no artigo 442 a 510 da CLT. É muito importante porque dentro desses artigos estão vários quesitos do contrato de trabalho, por exemplo, como celebrar o contrato de trabalho, o que é contrato de trabalho, quem pode ser empregado, quem tem direito na rescisão, como que é feita, os prazos para pagar. Aqui também está contido a justa causa do empregado, do empregador, tudo nessa parte da CLT que fala sobre o contrato individual de trabalho. Creio que uma parte das mais importantes da CLT, porque rege o contrato entre empregado e empregador. E aí vale destacar a diferença entre contrato individual e contrato coletivo. Essa parte do artigo 442 a 510 da CLT trata do contrato individual do trabalho, aquele realizado entre empregado e empregador. O contrato coletivo do trabalho são as convenções coletivas do trabalho, os acordos coletivos do trabalho, os dissídios coletivos, o direito de greve. Essa é a parte coletiva do direito do trabalho que está mais ao final da CLT. Nesse artigo 442 ao 510 está a parte do contrato individual do empregado e empregador e a sua caracterização. E também tem uma previsão de quem não é empregado. Como que se dá isso? Nós vamos descobrir logo adiante, que é a discussão entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho é muito mais ampla, abrange todas as formas de
prestação de serviço. Já a relação de emprego é o que nos interessa muito, que é aquele vínculo de emprego. Aquela situação onde a prestação do serviço, o pagamento do salário, a subordinação, a pessoa física presta o serviço, nós vamos ver os requisitos que estão no artigo 3º da CLT, mas entram aqui porque tratam do contrato de trabalho, e que tem direito a anotar a carteira de trabalho, a recolher o fundo de garantia, o INSS, as férias, 13º, hora extra, etc. Quando a pessoa presta serviço e não é empregado, não tem relação de emprego, não tem vínculo empregatício, ela não tem esses direitos trabalhistas que eu acabei de falar. Então é muito importante para você que está me ouvindo, se você é empregado, exigir que o seu patrão anote a sua carteira de trabalho. Por que isso? Porque você tem direito ao INSS, benefícios previdenciários. Você vai contribuir para o FGTS, Fundo de Garantia, o patrão vai pagar e você vai, depois de demitido, poder se habilitar ao seguro-desemprego, financiar uma casa própria, receber PIS, aquele abono anual, quando o patrão ele é uma pessoa jurídica que paga, faz contribuição ao PIS. São benefícios que você tem direito por lei. E se você é empregador, registre o seu funcionário. Faça questão de honrar com ele, porque ele que traz a força de trabalho para o seu negócio. Então é muito importante você ter noção, empregador, que a anotação da carteira de trabalho, o registro do empregado, faz com que esse empregado tenha depois uma aposentadoria no final da vida, faz com que, se o empregado se machucar, ele tenha um benefício previdenciário e você não tenha que ficar quebrando a cabeça para saber como é que faz. É importantíssimo que você registre, e quem é empregado que exija o registro do contrato de trabalho. E é importante também, aqui nesse nosso assunto, você saber se você é empregado ou não. E quando você é empregado. Nós vamos ver como que se dá essa relação. Antes de entrarmos nos quesitos ou requisitos do contrato de trabalho, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos psicológicos, os aspectos relacionais do contrato de trabalho. O que é um contrato de trabalho? Deixando um pouco de lado a lei, as regras, que depois nós vamos ver, o contrato de trabalho ele tem começo, meio e fim. E eu falo que toda relação termina. E aí eu fui questionado algumas vezes, mas como assim? O meu casamento também vai terminar? E eu falo sim, pela morte de um ou dos dois. Ah, mas que trágico. Trágico, mas realista. Um dia termina. E a relação de emprego, ela também é uma relação que um dia termina. Só que termina muito mais vezes do que um casamento. Mas há muitas comparações, muitas coisas iguais entre um casamento e um contrato de trabalho. Os relacionamentos em si, eles têm esse começo, meio e fim, e o antes e o depois. Eu trago aqui para nós escrito uma curva do começo, meio e fim, antes e depois. Então há aquele antes, o pré-contratual, que é o namoro, pré-namoro, aquele período onde o empregado de repente entrega um currículo e se candidata a uma vaga, ele quer um emprego, onde as pessoas estão se conhecendo e se encaixando, ver se elas vão se completar depois no relacionamento. E nesse período, então, há algumas obrigações que no direito do trabalho são chamadas de obrigações pré-contratuais. Vamos supor que o empregado tenha sido prometido para ele uma vaga de emprego e ele está certa essa vaga de emprego, só que a vaga de emprego é noutra cidade e ele se muda de cidade para ocupar essa vaga de emprego.
Chegando lá, o empregador fala, não, eu não vou mais te contratar. Então há uma obrigação pré-contratual e até que gera danos morais por esse deslocamento que o empregado já fez, mudou de cidade, mudança, toda uma questão de, às vezes, filho na escola, e mudar de localidade, conta de luz, de água, telefone para ser mudado o endereço, etc. Tudo isso, às vezes contrato de aluguel, né? Tudo isso é obrigação pré-contratual que gera dano e pode ser objeto de uma ação, né? Mas é mais raro essas obrigações pré-contratuais acontecerem. Porém, por quê? Porque é aquela fase do namoro, onde as partes então elas mostram o melhor de si para a outra, né? O empregado ele vai colocar aí tudo que ele tem de bom no seu currículo e ele vai levar para o empregador e falar, eu estou disposto a tudo para trabalhar, não é assim? E aí chega o momento então da contratação, que é a admissão, onde o empregado entra no serviço, começa a trabalhar. Nesse momento, o que tem que acontecer? Ele tem que entregar os documentos para fazer o registro, né? O empregador tem que direcionar ele para fazer o exame admissional, para ver se ele está apto ao cargo, né? O médico do trabalho faz isso, anota a carteira, faz o registro e começa a trabalhar. E aquele momento inicial, então, ele é um momento onde a pessoa espalha para todo mundo que começou um novo emprego, todo feliz da vida, como um namoro novo, né? Um casamento novo também. A pessoa começa naquele auge, aquele êxtase, aquela vontade, aquela motivação total. E a curva do trabalho, então, vai subindo. E vai chegar no momento onde eu falo que é um auge, onde tudo está mil maravilha, o empregado trabalha muito bem, ele não falta ao serviço, ele fica até além do horário, ele produz além do que está sendo pedido. Tudo isso é aquele motivador onde as coisas andam de verdade. O empregador, por outro lado, está pagando o salário corretamente, em dia, está contente com o empregado, está elogiando, está sendo aquela relação muito bacana, muito acolhedora, aquele namoro e tem tudo para dar certo, aquele casamento que é onde as pessoas se entendem, convivem junto, um entende o outro, há um auxílio mútuo, tudo de bom, né? E isso pode perdurar, continuar, ou pode ir declinando. Por natureza, nós seres humanos tendemos a não ficar alheios à lei do progresso. Há uma lei que diz que nós devemos progredir. E para progredir nós devemos nos mexer, nos movimentar, ter ação. Então, em toda e qualquer situação, chega os momentos dos questionamentos, aqueles momentos onde nós pensamos, mas será que eu estou satisfeito? Será que eu estou ganhando o suficiente? Será que o meu trabalho não vale mais do que eu ganho? Será que eu não posso ir para um outro lugar e ter melhores chances de vida? Será que o meu casamento, essa pessoa que está comigo, ela me satisfaz? Ela continuou crescendo igual eu? Nós queremos as mesmas coisas, nós temos os mesmos desejos, os mesmos gostos, nós olhamos para o mesmo lugar, para o mesmo norte, nós estamos nos contribuindo um com o outro. Esse é o momento do auge que começa a declinar. Quando nós compramos um carro é a mesma coisa, aquele início é uma paixão, aí nós vamos usando o carro, de repente o carro vai ficando velho e nós vamos questionando, será que não está na hora de trocar? Ou de continuar com o mesmo carro, né? E aí nós podemos seguir essa linha se nós continuamos no mesmo emprego, no mesmo carro, no mesmo casamento, no mesmo local que moramos, no mesmo local que estudamos, e assim vai, né? Assim são as relações humanas. E algumas situações declinam e vem aquele descontentamento que pode acontecer por parte do patrão, pode acontecer por parte do empregado, de um não estar feliz com o que está dando e o que está recebendo. Às vezes, o encerramento do contrato de trabalho se dá pela morte de uma das partes,
e aí é um encerramento brusco, né? Mas a grande maioria dos encerramentos dos contratos de trabalho, eles se dão no final do declínio dessa curva descendente, aonde há, então, um rompimento do contrato, há uma separação, há uma divergência a ponto de não continuar. Também pode haver uma separação aonde o empregado ele arruma um emprego melhor, né? E ele vai para esse emprego melhor, então ele pede demissão do emprego que ele está e vai para o outro emprego. É um rompimento do contrato de trabalho. E pode continuar as relações com esse empregador antigo muito boas. O contrato de trabalho ele é muito próximo do contrato, da relação familiar. Se é uma empregada doméstica, então, aí é uma relação familiar mesmo. Ela fica sabendo todos os segredos da família, né? Ela cuida dos filhos, ela lava as roupas íntimas do casal, ela sabe de muita coisa e é um relacionamento familiar mesmo, né? Mas chega um momento que pode encerrar. Pode ser por pedido de demissão, pode ser por demissão sem justa causa, o empregador não quer mais aquele trabalho, quer arrumar outra pessoa. Pode ser uma demissão por justa causa, onde o empregado comete um ato ilícito, uma falta grave que acarrete a insustentabilidade da continuidade do vínculo de emprego. Ou pode ser que o patrão cometeu alguma falta grave, alguma justa causa que acarrete o encerramento do contrato de trabalho, como por exemplo não registrar o funcionário, não recolher o fundo de garantia, não pagar as férias, não deixar gozar férias, não pagar salário por mais de 3 meses. E são motivos que o empregado pode ajuizar um processo chamado ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, aonde ele demonstra que o empregador deu causa, então, ao encerramento do contrato de trabalho e vai pedir para o juiz fixar uma indenização, na verdade, as verbas rescisórias, como se fosse uma demissão sem justa causa. Aí, então, é a quebra do contrato de trabalho. E no meio do contrato de trabalho, nós temos, então, as obrigações recíprocas. O empregado é obrigado a comparecer todos os dias no trabalho, no horário combinado, fazer o trabalho corretamente, da forma que é para ser, não estragar os objetos da empresa, contribuir com o ambiente de trabalho e etc. Por outro lado, o empregador vai pagar os adicionais, vai pagar o salário, vai pagar o serviço extraordinário, noturno, a insalubridade, vai dar condições de o empregado trabalhar, vai entregar objetos para ser feito o serviço. Tudo isso é no meio do contrato de trabalho, né? São obrigações, assim como num casamento também há, né? E chegando no encerramento do contrato de trabalho, então, na demissão há os direitos trabalhistas, aonde o empregado ele vai ter direito às férias vencidas, integrais, proporcionais, vai ter direito ao 13º salário, o saldo de salário que ele trabalhou no mês. Se ele foi despedido, ele vai ter direito a um aviso prévio para trabalhar e receber o tempo trabalhado, ou aviso prévio indenizado. Se ele foi despedido, ele vai sacar o fundo de garantia, o saldo depositado do fundo de garantia, mais a multa de 40%, a indenização do fundo de garantia. Vai se habilitar ao seguro-desemprego, se ele tiver os requisitos necessários. Tudo isso são direitos do encerramento do contrato de trabalho. Se o empregado pede demissão, aí ele tem que cumprir o aviso prévio, que ele tem que dar ao patrão de 30 dias, ele tem que trabalhar para não deixar o patrão na mão, senão o patrão pode descontar dele. Ele não tem direito à multa do fundo de garantia, nem sacar o fundo de garantia, nem se habilitar ao seguro-desemprego. Se ele foi demitido por justa causa, aí ele não recebe férias proporcionais, 13º proporcionais, apenas o saldo de salário, férias vencidas, né? E aí, encerrando o contrato de trabalho, há um prazo, então, para o empregado reclamar dos seus direitos. É o período pós-contratual, né? O período depois que se encerrou o contrato de trabalho, aonde por 2 anos o empregado vai ter direito a reclamar, então,
na Justiça do Trabalho os direitos relativos ao contrato de trabalho. Isso se chama prescrição bienal. E no momento que ele entra na Justiça do Trabalho com o processo, ele cobra os últimos 5 anos que retroagem para dentro do contrato de trabalho. Há situações onde esse tempo é estendido para mais tempo. Por exemplo, numa indenização onde o empregado ficou com a sequela de um acidente de trabalho, a empresa, se for condenada, vai pagar uma mensalidade, um salário proporcional à redução da capacidade laborativa do empregado para o resto da vida. Então, às vezes, o contrato de trabalho se torna vitalício, mesmo tendo um encerramento, ele vai até o resto da vida do empregado, porque a empresa vai pagar essa indenização até o final da vida do empregado. Por isso que eu escrevi aqui vitalício, porque há situações onde o empregado fica vinculado à empresa e a empresa vinculada ao empregado até o resto da vida dele. Então essa é a parte, eu digo, psicológica, uma análise psíquica dos requisitos do contrato de trabalho, o que acontece no contrato de trabalho, para nós fazermos essa introdução, então, ao contrato individual do trabalho. E aí sim nós então entramos no assunto da consolidação das leis do trabalho com o seguinte questionamento: o que caracteriza vínculo de emprego? Que é a relação de emprego. Porque nós temos um contrato de trabalho lato sensu, que se fala, que é o geral, e nós temos o contrato de trabalho de emprego, que é a relação de emprego. O artigo 442 da CLT diz que contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então a CLT está trazendo aí bem especificamente, dizendo que esse contrato individual de trabalho, ele é a relação de emprego e ele pode ser acordado tácito ou expresso. Olha só. O que é um contrato de trabalho tácito? O contrato de trabalho tácito é aquele que não foi nem verbalizado e nem escrito. Digamos que numa fazenda, um casal vai trabalhar, o casal é contratado, o homem e a mulher, o dono da fazenda contrata e eles vão trabalhar. E eles levam um filho deles de 20 anos de idade. Esse filho deles não foi contratado para trabalhar na fazenda. Ele simplesmente vai morar com o pai e a mãe na fazenda. Só que esse rapaz, ele começa a ajudar no maquinário, fazer manutenção, começa a limpar a sede da fazenda, começa a ir para a lavoura e trabalhar. Ele vai fazendo os serviços e de repente ele está cumprindo horário, fazendo serviço junto com todo mundo. Ele está trabalhando. Ele foi contratado? Não. O empregador dele não mandou ele trabalhar. O patrão não falou para ele, vai lá e faz. Ou eu vou te pagar um salário para você trabalhar. Mas aconteceu a prestação do serviço. Então isso é um acordo tácito. Por quê? Porque o patrão, que ele tem a obrigação de cuidar dos seus bens, ele não... ele permitiu que o empregado trabalhasse. E há no direito do trabalho um princípio chamado primazia da realidade sobre a forma. O que quer dizer isso? O que vale é a realidade. Mesmo que não havia uma formalidade, não era expresso, não era escrito ou verbal, mas houve a realidade. Houve a prestação do trabalho, a prestação do serviço, e isso tem que ser remunerado. Por isso que a CLT fala que pode ser tácito ou expresso. O expresso vai ser verbal, falado, né, combinado, ou escrito e assinado. E aí, dentro dessa questão de contrato individual do trabalho, é muito importante, talvez uma das questões mais importantes da CLT, ela é fundamental, é a relação de emprego, é caracterizar
o que é empregado. E isso está lá no artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Olha que interessante, são requisitos do contrato de trabalho. Por que é importante saber disso? Porque você pode estar trabalhando como empregado e não ter o registro na carteira de trabalho, achando que não é empregado, porque o teu patrão falou que não é. Havia e há uma questão discutível sobre a pejotização. Aqueles empregados que, em vez de ser regido pela CLT e ter todos os direitos de 13º, férias, fundo de garantia, eles emitirem nota fiscal, serem empresas, pessoa jurídica. E aí, eles não têm direito ao vínculo de emprego? É uma questão bem polêmica, porém, se eles se enquadram nesse artigo 3º da CLT, eles são empregados, com todos os direitos trabalhistas. Então nós vamos ver como que é. O que tem que ter e ser para ser considerado empregado, ter uma relação de emprego, ter um vínculo de emprego? Primeira coisa, tem que ser uma pessoa física quem presta serviço. Pessoa física sou eu, é você, uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa jurídica, PJ, ela tem um cadastro nacional de pessoa jurídica e ela é uma pessoa criada. Ela é uma empresa, não é a pessoa física. Então, se é uma pessoa física que presta serviço, é um dos requisitos. De natureza não eventual, é falado que o contrato de trabalho é de pacto sucessivo. É um contrato onde tem-se a vontade de continuidade. Porque o contrato eventual, que é uma outra situação, não tem vínculo de emprego, porque o trabalhador eventual é aquele que vai de vez em quando. Normalmente, pela lei dos portos, é um contrato de portuário, é aquele que o sindicato intervém. Aqui nós estamos falando de trabalhador que está na empresa todos os dias. Então ele tem um pacto sucessivo de continuidade, tanto é que é o ônus do empregador, a obrigação do empregador provar o término da relação de emprego quando não ficar bem caracterizado isso. Não é do empregado. O empregador tem que comprovar porque o contrato de trabalho ele é entendido como de pacto sucessivo. O empregado ele quer trabalhar e ele quer receber salário, ele não quer parar de trabalhar. Essa é a regra geral para todas as situações da CLT. Para abandono de emprego, por exemplo, por isso que o empregador tem que, no abandono de emprego, convocar o empregado a reassumir o posto de trabalho. Convocar por jornal, por correio, por e-mail, porque senão ele não pode caracterizar abandono de emprego. Porque o contrato de trabalho é um contrato de pacto sucessivo de continuidade, é não eventual. Outro requisito, é o primeiro requisito, pessoa física. Segundo, não eventualidade. Terceiro, dependência do empregador. Então o empregado ele trabalha sob dependência do empregador. O que é isso? É o empregador que fornece os meios de trabalho. É o empregador que fornece computador, uniforme, ferramentas, carro, local de trabalho, assume o risco da atividade. O artigo 2º da CLT fala que empregador é quem assume o risco da atividade, gerencia o negócio, suporta os prejuízos e os lucros. Tudo isso diz respeito à dependência. Então o empregado, não é que o empregado depende do empregador, mas é o empregador que comanda todo o trabalho, a gestão do serviço. Enquanto que o empregado ele não tem obrigação de arcar com prejuízos da empresa, exceto aqueles que ele provocar. Também a questão da dependência engloba a subordinação.
O empregado é subordinado ao empregador. O empregador que dá ordens, que determina o que é feito, o que deve ser feito, aonde será realizado, os horários, os momentos, como será feito, tem procedimentos para isso. Então, o empregador é que dá ordens, é o que comanda o trabalho. O empregado ele é subordinado. E isso caracteriza muito o vínculo de emprego, é o trabalho subordinado, sob a dependência do empregador. E o último requisito, então, dos 4 que estão aqui, é o salário. Tem que haver um pagamento de salário para ser considerado uma relação de emprego, um vínculo empregatício. Então, os 4 requisitos. O empregado é pessoa física, o trabalho é não eventual, é a dependência, sob dependência do empregador, subordinação, e mediante salário. Por que mediante salário? Porque o trabalho voluntário não tem pagamento de salário, então não é um vínculo de emprego. O trabalho voluntário ele pode ter uma retribuição pelos gastos feitos, pode ter reembolso de despesa de viagem, pode ter adiantamento de despesa de viagem, mas não é uma relação de emprego, não tem que anotar carteira, não tem que pagar férias, 13º e recolher fundo de garantia, porque não tem salário. Então não preenche um dos requisitos do artigo 3º da CLT. Ah tá, mas e se o empregado trabalha e o patrão não pagou salário? Aí não tem salário? Não, calma aí. Há salário sim, há um combinado do salário e o salário está atrasado. É diferente. Há no contrato de trabalho a previsão do pagamento de salário, mesmo que seja o contrato verbal, houve a previsão no contrato de trabalho de pagamento de salário. Então há salário sim. Então esses são os requisitos da relação de emprego. Mas e aí a doméstica, por exemplo, o empregado doméstico? Há uma diferença? Há e não há. A Lei Complementar 150, que trata do empregado doméstico, do contrato de trabalho do empregado doméstico, a lei fala que empregado doméstico é aquele que presta serviço mais de 2 vezes por semana ao empregador que não tenha lucro com o seu negócio. O empregador que caracteriza o vínculo de emprego do empregado doméstico, porque é um empregador que não tem lucro com a atividade. O empregador doméstico é aquele empregador na casa, numa chácara, um local onde a atividade não tenha lucro. Isso aí é um empregado doméstico. Quando a atividade tenha lucro, pode ser uma chácara, uma casa, tem lucro, aí não é empregado doméstico. Mas a maioria das empregadas domésticas que são regidas por essa lei, a maioria são empregadas domésticas que trabalham nas residências, né, sem fins lucrativos, elas só têm vínculo de emprego se trabalhar mais de 2 vezes por semana. Então, se for apenas 2 vezes por semana, não tem vínculo de emprego, não tem direito à carteira assinada, 13º, férias, fundo de garantia. Isso é importante, né? Então, o contrato de trabalho ele é esse vínculo de emprego, contrato individual do trabalho, é o vínculo de emprego entre empregador e empregado. E tem obrigações recíprocas a serem cumpridas dentro desses requisitos. Ah, mas é uma pessoa que vem na minha casa uma vez e presta um serviço e vai embora. Esse é um diarista. O diarista não tem vínculo de emprego, mas tem um detalhe. O diarista ele entende-se que o salário, o pagamento do diarista, a diária, é um pouco maior porque ela já engloba esses direitos reflexos de 13º, férias, fundo de garantia. Então, quem trabalha por mês, o empregado, tem a relação de emprego, tem anotada a carteira de trabalho, ele vai ter um salário que, se dividido pelos dias do mês, vai dar X. Menor o dia do empregado, é menor o valor do que do diarista. O diarista vai ganhar mais. Porém, o diarista não tem o vínculo de emprego.
então ele não vai ter a carteira de trabalho anotada. E aí criaram, então, em 2017, o trabalho intermitente, que é uma forma, nós vamos ver em uma outra aula sobre esse trabalho intermitente, mas é uma forma que se criou para tentar regularizar aqueles diaristas rotineiros, diaristas todo mês, diarista a cada 15 dias, um restaurante que precisa uma pessoa de vez em quando. Aí veio o trabalho intermitente para ter a possibilidade de registro em carteira e ter recolhido o FGTS, o INSS, ter férias, ter 13º, mesmo que trabalhe uma vez por mês, 2 vezes por mês, lá de vez em quando, assim que o patrão convocar e o empregado aceitar, que é uma outra questão. Mas o que interessa para nós é o cerne mesmo do contrato de trabalho, da relação de emprego, da relação vínculo de emprego, são os 4 requisitos. Em pessoa física, prestar serviço de natureza não eventual, sob a dependência do empregador e mediante salário. E para complementar essa parte do contrato individual do trabalho, há a previsão do artigo 443 sobre como pode ser acordado, como pode ser feito, contratado o contrato de trabalho. Então ele pode ser tácito ou expresso, como eu já falei. O tácito é aquele que não foi combinado nada, e o expresso é aquele que se combina, então, cláusulas contratuais, como salário, horário de trabalho, função e etc. Esse expresso ele pode ser verbal ou escrito. O contrato verbal ele tem a total validade como se fosse escrito. Até muito do que está escrito num contrato de trabalho não tem tanta validade também. Mas tem. O que é um contrato de trabalho, então, escrito? É aquele que vai anotado na carteira de trabalho. Se você pegar a sua carteira de trabalho e olhar ela, vai ter uma parte lá escrito contrato de trabalho. E lá vai ter os dados do empregador, a sua função, o seu CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, o estabelecimento, que tipo que é, a sua função, o seu salário e a data de admissão. Depois vai ter uma data de demissão. Então isso é a escrita do contrato de trabalho. Aí as empresas costumam fazer ainda um outro contrato escrito num papel mesmo, né? Contendo também o salário, o horário de trabalho, a quantidade de horas trabalhadas, se o empregado se submete a regime de compensação de horas, se pode ser transferido, são questões escritas que o empregado assina e que fazem parte do contrato de trabalho. E é só isso? Um regulamento da empresa faz parte do contrato de trabalho? Faz parte do contrato de trabalho, um regulamento da empresa. Se a empresa tem um regulamento prevendo condições para aquele trabalho, por exemplo, uma fazenda, vamos pegar um exemplo de uma fazenda, ela pode prever que o empregado pode morar numa casa da fazenda, pode criar algum animal para abate, pode plantar uma horta, pode usar o poço de água, pode ir uma vez por semana na cidade. Isso tudo pode ser um regulamento da empresa e que faz parte do contrato de trabalho que está escrito, desde que não fira a lei, que não seja contrário à lei. Não pode prever no contrato de trabalho, por exemplo, que a hora extra será paga com 20% sobre o valor da hora normal. A Constituição Federal fala que tem que ser no mínimo 50%. Então o contrato de trabalho não pode ferir a lei, não pode ferir os bons costumes, não pode ser um contrato onde o empregado vai ser submetido a práticas degradantes. É por isso que não há contrato de trabalho, por exemplo, de prostituição. A prostituição não é proibido, é proibido o aliciamento, o agenciamento de prostituta. Por quê?
porque é um contrato onde o empregado ele vai se submeter ao empregada, vai se submeter a condições que não são corretas. Então não pode ter a exploração sexual, né? Também o contrato de trabalho ele pode ser por prazo determinado e indeterminado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos fixar prazo para todos os contratos de trabalho. E qual é o prazo? O prazo do contrato de trabalho geral é 2 anos. Até 2 anos pode-se fazer um contrato de trabalho a prazo determinado. Mas e o contrato de experiência é 90 dias? Sim, o contrato de experiência é 90 dias, porque a lei prevê que é até 90 dias. Nós vamos ver numa próxima aula sobre o contrato por prazo determinado e indeterminado. Aqui o que interessa para nós é que a diferença entre os dois, a diferença básica entre os dois é que o contrato por prazo determinado chegou no momento do encerramento, ele se encerra, não tem aviso prévio e não tem multa do fundo de garantia. Já o contrato por prazo indeterminado tem que ter aviso prévio da parte que deseja encerrá-lo. Se o empregado quer sair do emprego, ele tem que avisar o empregador com 30 dias. Se o empregador quer demitir o empregado, tem que avisar o empregado com 30 ou mais dias, dependendo do tamanho do contrato que já tenha ocorrido. Se o empregado, a cada 3 anos, a cada 1 ano de emprego, o empregado tem direito a 3 dias de aviso. Então, se o empregado tem 5 anos de emprego, ele vai ter 45 dias de aviso prévio. Quando o contrato for por prazo indeterminado, quando foi ultrapassado o prazo determinado ou na contratação não foi combinado o prazo, ou quando o empregado já havia sido contratado uma outra vez na mesma função, na mesma empresa, no contrato de experiência. Aí não pode ser um novo contrato de experiência, aí já é direto um contrato por prazo indeterminado. E também aí a lei trouxe, além dessas previsões de contrato individual poder ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo determinado e indeterminado, no ano de 2017 entrou aí a vigência do trabalho intermitente, que é, como eu falei, uma mistura aí entre o trabalho eventual, entre o trabalho do diarista, do trabalho mais conhecido lá nos Estados Unidos, chamado part-time, trabalho por parte de tempo. Então se estabeleceu uma forma no trabalho intermitente para regularizar essas situações onde o empregado trabalhava algumas horas, alguns dias por mês e não era registrado, agora pode ser registrado. Então a parte de introdução do contrato de trabalho é essa. Muito obrigado. Espero você na próxima aula. Até breve.